Tema de hoje, classes perdidas de Dungeons and Dragons. Classe perdida? Como assim? Tem tudo aqui, 14 classes, sempre teve 14 classes. Lá no começo eram só 3, aí não deu nem 2 meses, mal tinham saído os livros, apareceu o 4, que é o ladrão, né? E depois a coisa foi bagunçando. Aí foi vindo tudo, até porque com o Dave Anderson o pessoal jogava do que bem queria, bem quisesse. Então, o que é que a gente vai mostrar hoje pra vocês aqui, special? O que é que a gente vai mostrar? Classes perdidas de Dungeons and Dragons que eu vou mostrar hoje são 2 de Dark Sun e uma de Dragonlance. E essa aqui é a chamada Tales of the Lance, a caixa da segunda edição, né? Dragonlance já veio na primeira edição, mas Dragonlance, ele nos dá a primeira classe perdida de Dungeons and Dragons. E é uma classe assim que é para começar bem, vamos dizer assim, bem tranquilo, bem pacífico, bem com as vaquinhas dos porquinhos, bem fazendo lá, cortando sua madeira. Por quê? Porque a primeira classe perdida de Dungeons and Dragons que a gente vai ver é o peasant, o commoner, o cara comunzão, o Zé Mané, fulano, o cicrano da vida ali no dia a dia. Peraí, como assim? Dragonlance foi o primeiro dos livros do Dungeons and Dragons que transformou assim bem oficial numa classe você ser um personagem que não é um aventureiro. Então eles, em vez de simplesmente dizer que os não aventureiros é o pessoal que tem um de 6 HP, eles falaram, não, uma pessoa que também não é aventureiro, de repente é muito experiente nessa vida, sabe sobreviver. Então nesse sentido seria alguém que, né, aquele cara da taverna que tava lá, já viu tanta briga, e aí acaba que ele consegue ali quando começa a quebrar pau, vem um dragão cuspindo, milagrosamente ele pula pegando a criança, vamos dizer ali que tomou seus 30 de dano, mas não morreu, porque ele era um taverneiro level, sei lá, 14, então ele tinha HP pra isso. Ele sabe combater que nem um guerreiro assim? Não, esqueça isso. O Commoner é, em termos de combate, habilidades, não sei o que, a pior classe do jogo, com certeza. Porém, não é a classe menos interessante, pois exatamente, era a classe que baseava na ideia de que ela era boa em fazer alguma coisa específica. Então, era como se fosse a ultimate classe da habilidade. Se eu falo que o meu personagem, por exemplo, é um poeta, então ele seria o maior poeta do mundo, não vamos entrar nas piadinhas. Ela é uma lenhadora, então é a melhor lenhadora, consegue, sabe todos os truques, etc. Como se desenvolve o comunzão, né? O que era essa pessoa commoner. E vem mais. Então aqui vamos de cara mostrar a cara do commoner. Olha que coisa linda, pegaram o cara aqui, ó, super simpático, tranquilão, olhando aí pro povo, escolhia a habilidade que ele ia ser bom e se desenvolvia. Essa classe normal, esse grupo normal de classes, não era só o commoner, o inventor, né, o que depois ia se tornar o artificer, o inventor, o tinker, também era parte do grupo dos commoner. E era um tipo de personagem que não era esperado ter habilidades de combate nem nada assim extremo. Para passar de level como commoner era meio sofrido. Eles no começo era muito rápido, era a classe que passava de level mais rápido, semelhante ao ladrão. Logo assim que chegava no que a gente chama de name level, né? O level que você ganha o nome nos RPGs antigos era o level que virava domínio. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Nessa hora não, aí a coisa ficava lenta mesmo, entendeu? Não tinha dessa de ficar passando de level à torta e à direita, não. Mas no começo, você jogar de commoner, você podia ter essa alegria de rapidinho já estar assim, level 6, 7, com o seu personagem, sobrevivendo mais fácil aos perigos e melhor naquelas habilidades que você sabe fazer, por exemplo, no caso do inventor, inventar coisa, né, de um tipo específico. No caso do commoner normalzão, sei lá, se você é uma boa fazendeira, tu sabe tocar sua fazenda maravilhosamente bem. Agora não espere poderes mágicos, não tinha nada disso. Essa é a primeira classe perdida do Dungeons and Dragons. O Comerciante das Dunas foi uma dessas primeiras classes de Dungeons and Dragons que entrou nesse tema de pegar o que seria, no caso do Dragonlance, o commoner, né? A pessoa que é boa numa habilidade específica, assim, que não tem nada a ver com essas tropes clássicos de quebração, magia, e a tornou útil pro jogo. A própria frase que começa o livro dos Doom Traders, ela é maravilhosa. Através das areias de um deserto queimante de Atas, em vilas com a saudade de água, em cidades com pessoas gananciosas e com halflings sanguinários e tribos de elfos a vagar pelo mundo. Só existe um fio que junta toda essa terra devastada, esse mundo que está para morrer. E este fio é o comércio. E aí começa a explicação sobre o Comerciante das Dunas. E como é que funciona o Dune Trader. O Comerciante das Dunas, ao contrário do que a gente pode talvez pensar de cara, não tem que ter carisma alto. Ele até que tem que ter um carisma mínimo bacana, que
No caso do Dark Sun, seria o carisma assim como se fosse hoje em dia um 9 ou 10, mas para Dark Sun é 12, porque todos os humanos são um pouco melhores, toda a meta-humanidade, na verdade, tanto faz a raça. Mas é a sabedoria que tem que ser o atributo mais alto do Comerciante das Dunas. Comerciante das Dunas tem que ter sabedoria no mínimo 15. Se fosse uma classe de hoje em dia, eu diria que é 13 nos universos não Dark Sun, né? Só diminuir 2 pontos, mais ou menos. E tem que ter inteligência também no mínimo mediana, que seria o 10, né? Um Comerciante das Dunas é um cara cabeça. Você tem todos os atributos mentais, inteligência, sabedoria e carisma alto. E mesmo assim ele não deixa de ser uma classe fatal durante o jogo. Mas isso é porque no caso do Dark Sun, o personagem tem que ser punk. Todos os personagens têm que ser porrada. E no caso do Comerciante das Dunas, ele não só é muito bom em habilidades como negociar, encontrar agentes, transformar pessoas em aliados, tudo isso é habilidade deles. Como eles também têm várias das habilidades que em outras edições são a dos assassinos, né? Você sabe mexer com venenos, você sabe preparar poções. Por quê? Porque você é o cara que lidar com todas essas ervas e produtos e coisas que vão pra lá e pra cá. Então você acaba mexendo ali, aprendendo um pouquinho a lidar com eles, para, né, caso a coisa pegue, você sabe se virar também para se defender. Então, o Comerciante das Dunas é um personagem que é muito fascinante de jogar. Seja porque você quer, né, tá preparado para os perigos, usar esses venenos todo, ou porque você quer entrar nas vilas, encontrar com novos povos e usar das suas habilidades para rapidinho colocar o seu grupo numa posição vantajosa. Então, uma das coisas muito legais dele é que eles têm a chamada situações excepcionais, ou seja, o seu cara da Duna, ele consegue lidar quando tem algum problema grande, ele consegue puxar aquele aliado do nada ali. Não, mas espera aí que tem uma tribo ali, Triquem, que quer poder vaga por essas regiões. Ah, já comecei com eles, talvez eles nos tirem dessa. Você tem com o Comerciante da Duna um elemento de roleplay muito forte, né? Você pode botar o seu jogador, o seu personagem pra tentar manusear essas coisas do cenário, junto com o mestre. Eu acho fenomenal. É uma tocada de como levar uma classe de jogo muito diferente. Eu vou trazer ainda o Forester, que também é uma outra classe perdida que tem essa característica. Galera, isso foi o Dune Trade. Agora eu vou pra uma que não é tão perdida e esquecida assim, exceto pra quem só começou mesmo com quinta edição, porque aí eles nem mencionam nem de leve, teve algumas mençõezinhas assim safadas agora no Spelljammer. A outra classe perdida é o Psionics. Aqui é o Psionics original. Quando saiu a segunda caixa de Dark Sun, eles deram uma revisada. Ah, mas Psionics, isso aí é mago e clérigo empacotado diferente, só diz que é magia mental. Não era assim quando saiu. Quando saiu o Psionics, infelizmente é uma coisa que eles vacilaram, né? Quando eles tentaram trazer de volta, eles não conseguiram. Mas quando saiu o Psionics, e na primeira revisão, ele tinha uma característica muito interessante. Ele não só era o personagem dos poderes mentais, as mecânicas em volta dos poderes mentais eram completamente diferentes das mecânicas pra magia. Mas, tipo, não tinha nada a ver. Não tem negócio de memorização, não tem negócio de slot, não tem negócio de usos por dia, não tem nada disso. Pra alegria de muitos, tem o que seria um sistema semelhante ao MP dos videogames, né? Só que é o PSP, Psionic Points, que você tinha seus pontos psionicos pra gastar com os poderes. Ah, mas então é magia com ponto de... Não, não é. Por quê? Porque diferente das magias, que com a grande maioria delas, tu falou que vai usar a magia, ela foi lá, você foi, essa magia, fez, acabou. No caso do Psionics, galera, não era assim. O Psionics funcionava muito semelhante com as habilidades da época das edições antigas, né? Da segunda edição pra baixo. Ou seja, você tinha que fazer uma rolagem pra ver se o poder... Na verdade, pra ver 3 coisas. Primeiro, saiu o poder? Saiu. Saiu em quanto de poder? E, de repente, saiu crítico, yes! Ou, de repente, saiu uma desgraça, falha crítica, eu me ferrei. Então usar poder Psionics era muito louco. Até porque variava individualmente, galera, de poder para poder. A diferença entre o crítico bom e o crítico ruim. Então não era assim que era sempre igual. Crítico ruim, toma não sei quanto de dano, crítico bom. Não. Por poder. Cada poder tinha o seu específico, o que é que acontece contigo. Tinha os raros poderes que eram gente boa. E em alguma das coisas não acontecia nada, ou até em ambos. Crítico não tinha nem para positivo nem para negativo, mas isso era em geral uns poderes assim mais chulé. Agora, qualquer poder digno do nome tinha chance de dar coisa assim. E quando elas eram boas, elas eram muito boas. E quando era ruim, era muito ruim. Bem no estilo, especialmente para Dark Sun, porque o Psionics foi criado para Dark Sun. Completamente desequilibrado, perda de personagem na base da injustiça, porque rolou 1 no dado. Não, 20 no dado. 1 é que era o bom. Psionics, fascinante. Ah, mas peraí, conta mais desse Psionics aí. Pois bem, o Psionics
Uma coisa interessante nele é que ele era um personagem que também não seguia a clássica linha de poder. Ou seja, ele não era um personagem... Por exemplo, antigamente era muito comum que os magos começassem meio bunda mole e vai ficando forte, forte, forte. E lá, mais ou menos pelo level 5, rola assim, o primeiro pulo de poder e mais pra frente, como muita gente reclamava, são os personagens mais poderosos do jogo, sem a menor dúvida. O pessoal ficava chateado e tal. Era um outro equilíbrio, uma outra forma de jogar RPG. Isso aí a gente teve até jogos, um vídeo meu sobre isso também. Só que o Psyonix seguia essa tradição de ser hardcore, né, pancadão. Só que ele não seguia essa linha de poder assim. Ele, na verdade, era um dos primeiros personagens que hoje em dia a gente pode dizer que ele precisava que você fosse meio combeiro pra jogar ele direito. Porque se você não fosse, se você fosse só no sentimento, no roleplay, como se a galera gosta de fazer, como se fosse uma coisa que não bate uma com a outra, isso é uma besteira, dá pra ser roleplay e ter um personagem eficiente do mesmo jeito, mas isso é outro tema. Psyonix, ele precisava que o jogador desse uma atenção para como ele quer ser útil na mesa. E escolher isso bem escolhido já de cara. Então era um personagem complexo, exigia realmente jogadores com uma certa experiência para jogar. Porque a gama de poderes era imensa, você podia escolher praticamente qualquer coisa do começo já. E era um personagem que você, com pouca dificuldade, em level, sei lá, 5 já estava dando teleporte. Coisa que um mago normalmente só consegue no level 9. Era um teleporte estupidamente arriscado, chance de morte, etc. Mas não interessa, você podia. E assim como o teleporte, você tinha muitas outras possibilidades, né? Possibilidades que hoje em dia até seriam problemáticas do ponto de vista de respeito na mesa, negócio de dominar a mente, etc. Mas é parte, era o que tinha. O Psyonix tinha tudo isso, ele tinha tudo isso muito rápido. Ele é aquele personagem que a gente chama de front-loaded, né? Que a galera fala, que recebe as coisas tudo cedo demais. Um exemplo disso na 5ª edição é o Battle Master, né? O mestre de batalhas é uma classe que recebe quase tudo que ela vai ter já nos primeiros 3, 5 levels. E depois são só melhoras incrementais. Tem gente que curte isso, já conhece o personagem, agora só vai ficando top, né? E vai botando as partes de roleplay em cima, não tá muito aí pra mecânica. Tem muita gente que fica chateado, porque acha meio palha você não ir passando de leve e tendo aquela alegria de mas agora tem novas coisas. Mas agora tem... No caso do Psyonix, se você montasse ele bem montado, né? Bem eficiente, você ia relativamente rápido já ter tudo que você quer. Os outros levels era mais pra botar, vamos dizer assim, a pimentinha, o salzinho no teu Psyonix, mas o que você precisa pra fazer ele ser eficiente você já teria muito cedo no jogo, especialmente em Dark Sun, onde a galera já começa level 3. Como vocês podem ver, é uma classe perdida que nos mostra muitas coisas que podem ser usadas para, seja para o sistema que a gente mesmo está criando, ou para as classes que a gente está criando, se a gente está jogando Dungeons novo, moderno, e essa ideia de manusear como você vai dar os poderes para o jogador e de repente dar a opção de ter mais poderes mais cedo. Uma coisa, porém, que era uma desvantagem do Psyonix é que ele era uma personagem que não dava muito dano. Essa coisa do dano físico direto era fraquíssima no Psyonix. Ele tinha possibilidades destrutivas enormes, mas dano em termos de ponto de dano, hit point, tirar dano ali, era safado. Muito pouco, difícil de você montar um que funcionasse no estilo de ficar, né? Então, pra 5ª edição, ia ter que ter muita adaptação para fazer o Psyonix funcionar como ele sai aqui. Agora, jogando Dungeons clássico, que no meu caso é a minha preferência de qualquer forma, para a maioria dos jogos, funciona muito bem. Eu, inclusive, prefiro o original do que a versão revisada, apesar de que eu vejo as vantagens que a revisada tem. Mas isso aí é para outro papo, para ser, quem sabe um dia, assim, um aprofundamento em Dark Sun, né?